Shalom, mais uma vez estamos ao vivo com o nosso segundo dia de live. Vão ser 20 dias de lives ininterruptas, falando sobre os princípios da fé erradita. E hoje nós vamos falar sobre o princípio que tem como base o versículo que dá sustentação à nossa fé erradita, que é o princípio de Deus é único, não existe outro Deus, não tem outro Deus, só existe Hashem, o único. Hashem é o único Deus, tá bom? Hoje nós vamos estudar o segundo princípio da fé erradita, um dos pilares da fé bíblica, a unicidade do Criador. Quando dizemos que Deus é um, estamos apenas afirmando que existe um único Deus, ou essa declaração possui um significado mais profundo. Mas antes de tudo isso, nós vamos fazer uma oração agradecendo e pedindo a direção do Eterno nesta aula, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer a declaração do nosso princípio, nosso segundo princípio, e eu já quero que durante a oração você faça um compartilhamento dessa live para mais pessoas assistirem e aprenderem um pouco sobre a fé erradita, tá bom? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste ao homem a tua palavra como luz para o caminho e verdade para a alma. Nós te agradecemos porque a tua bondade revelastes a tua vontade por meio do Tanar e nos chamastes a conhecer-te cada vez mais. Concede-nos, ó Eterno, um coração humilde para aprender, uma mente atenta para compreender e um espírito disposto a praticar aquilo que ouvirmos. Afasta de nós todo orgulho, toda distração e todo o entendimento equivocado. Que a tua verdade seja gravada em nossos corações e transforme nossa maneira de pensar, falar e viver. Que esse estudo fortaleça a nossa fé, aprofunde nossa reverência por teu santo nome e nos conduza a caminhar em fidelidade diante de ti todos os dias. Pois somente tu és Deus, desde a eternidade até a eternidade. Amém? Baruch Hashem. Se o som estiver muito alto, vocês me falam que eu baixo um pouco, tá bom? O fundo ambiente aqui eu vou baixar só um pouquinho para... Quem é Deus? Quando nós lemos Devarim, que significa palavras, que é o livro de Deuteronômio 6:4, que diz assim, ó: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Errad. Esse é o princípio da nossa fé, que Hashem ele é o rei e que Hashem ele é Errad. Errad é a palavra hebraica para um, ou único, ou unicidade. Então, o princípio de fé da Bnei Errad Brasil é que Deus é um, que não existe outro Deus. Então, a nossa declaração de fé do segundo princípio é: creio com plena fé que o Criador é único. Não há unicidade igual a dele, só ele é nosso Deus, ele sempre existiu, existe e existirá. Tem um pessoal chegando aqui na live, deixa eu ver quem é. Patrícia Iares Verzelete 1371. Olá. Disse oi. Oi, tudo bem, Patrícia? Dudu Gomes. Sejam bem-vindos à nossa live, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o princípio número 2. Se você não assistiu ao princípio número 1 da live de ontem, quando terminar a live eu vou deixar o link, você pode assistir. Na descrição também você vai poder baixar o PDF dessa aula. Vai estar descrito ali embaixo um link para você baixar o PDF, tá bom?
Deixa eu voltar aqui. O Shema é a declaração de fé dos erraditas, tá bom? Como eu já li, Devarim 6:4, Devarim significa palavras. E para nós aqui brasileiros, portugueses, é Deuteronômio. Então, a declaração é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Essa declaração, ela é repetida diariamente em Israel, porque resume toda a fé bíblica dos judeus e dos erraditas. Quando o termo afirma que Deus é um, não apenas está dizendo que existe um único Deus entre vários possíveis, está afirmando que ele somente é Deus. Então, esse termo errad, erradita, quer dizer que não é que Deus exista no meio de uma população onde existe vários deuses. Quando a gente diz assim, ó, Hashem Eloheinu, Hashem Errad, nós estamos dizendo que ele é somente ele. Não existe outro Deus. Não existe outro ser que compartilhe a sua essência, seu poder ou sua autoridade. Toda a criação depende dele, mas ele não depende de ninguém. Ontem, na aula número 1, sobre o primeiro princípio, eu falei... Obrigado, Patrícia. Você também. Então, ontem no primeiro princípio, eu falei que sobre o primeiro versículo da Bíblia, que é Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o verbo bará, ele é somente atribuído ao Eterno, porque o Eterno é quem faz algo sem precisar de nada. Então, eu falei que eu sou serralheiro, eu preciso de uma matéria para fabricar portões, grades e móveis na minha fábrica aqui na Bahia. Então, eu preciso de uma matéria, mas Deus ele não precisa de nada. Então, toda a criação depende dele, mas ele não depende de ninguém. Às vezes, a gente ouve muito essa coisa dentro das igrejas dizendo Deus precisa de você para fazer a transformação da obra. Deus não precisa de ninguém, amados. Se ele quiser, ele levanta as pessoas, mas ele não precisa de ninguém. Por isso, o Shema é uma declaração de fidelidade. A nossa vida pertence somente a Deus. A unicidade de Deus, ela é incomparável. Quando falamos de unidade, normalmente pensamos em algo formado por partes, não é verdade? Por isso que surgiu a teologia da Trindade. Quando começou a se falar sobre unidade, começaram a acrescentar outras partes a Deus, a Hashem, no propósito de querer que as outras duas partes ajudassem a Deus no propósito divino para o ser humano. Uma família pode ser chamada de uma unidade, uma equipe também. Até um objeto pode ser composto por diversas partes, mas a unicidade do Criador é completamente diferente. Ela não é uma unidade que precisa de mais dois para se transformar em três numa trindade. Também não é três que depende para se transformar em um. Não existe essa questão de trindade, de dizer que tem a trindade desde o início, quando Deus disse façamos o homem, ele estava falando com a trindade. Mentira! Isso é teologia baixa. Não tem trindade ali no início. Só existe Deus desde o início. Então, a sua unicidade não pode ser dividida, não pode aumentar e não pode diminuir. Sua natureza é perfeita e indivisível. Não há unicidade igual a dele. Unicidade quer dizer único. Não é que se divide em três partes, em tal de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia. Se você lê o Taná de ponta a ponta, não lê o Novo Testamento, você vai compreender que não existe essa ideia de trindade na Bíblia.
Essa concepção de trindade, ela foi elaborada no concílio da Igreja Católica, quando a Igreja Católica já estava perdendo parte do seu povo para os judeus novamente. Que foi que eles inventaram? Vamos inventar uma trindade, vamos inventar um Jesus para poder a gente conseguir continuar ganhando pessoas e aumentando o nosso poder. Foi isso que existiu. Se você for ler, quando começou realmente a se pronunciar a palavra trindade, foi através de um concílio cristão católico romano. Não existe nada na criação que possa servir como comparação. O Criador é absolutamente único. É isso que torna impossível colocar qualquer ser ao seu lado. Então, meus queridos, não existe a possibilidade da gente acrescentar alguém, colocar alguém ao seu lado, ao lado de Hashem, porque ele é único, ele é todo poderoso. Ele não necessita de ninguém para realizar aquilo que ele está pretendendo realizar na Terra. Somente o Criador merece a nossa adoração. Pelas palavras do Messias que vocês acreditam aí, o JC, ele disse que as pessoas iriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas se ele fosse realmente Deus, ele diria assim, ó: as pessoas irão adorar a mim em espírito e em verdade. Mas ninguém falou isso. Ele não falou isso. Existe apenas um Deus verdadeiro. Então, existe apenas um que merece nossa confiança, nossa reverência e nossa adoração. Nenhum ser humano, nenhum líder, nenhum objeto, nenhuma força espiritual. Toda autoridade pertence exclusivamente ao Criador. Esse princípio rejeita qualquer forma de idolatria. Não apenas imagens, mas tudo aquilo que ocupa em nosso coração o lugar que pertence somente a Deus. Então vale perguntar: em quem realmente temos colocado nossa confiança? Em quem nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé? A quem nós dedicamos a nossa adoração? Será que nós estamos dedicando a nossa adoração através de uma trindade ao Deus verdadeiro? Através de uma idolatria ao Deus verdadeiro? Não. Quando você exalta a idolatria, quando você exalta a trindade, você está fazendo uma adoração totalmente distorcida do que realmente a palavra de Deus nos ensina. Nossa segurança está nas circunstâncias ou está no Criador? Nós temos que colocar a nossa confiança, a nossa segurança no Criador e não nas circunstâncias. O Criador, ele é eterno. O princípio termina dizendo: ele sempre existiu, existe e existirá. Tudo o que conhecemos teve um começo, como eu falei lá no início. Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Tudo aquilo que foi criado é limitado pelo tempo, mas Deus, ele é eterno. Ele nunca começou a existir, nunca deixará de existir e nunca mudará sua natureza. Isso significa que seu ser, seu caráter permanece o mesmo. Seu amor continua fiel, sua justiça continua perfeita e suas promessas continuam seguras. O Deus que sustentou Israel continua sendo o mesmo hoje. Então, querido, nossa confiança deve estar em Deus, em Hashem, no nosso Criador. Como a palavra diz: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ele é único, ele é o suficiente para as nossas vidas. Nós não necessitamos de uma trindade para adorar ao Eterno. Crer na unicidade do Criador produz 3 atitudes. E eu vou te falar quais são as 3. A primeira delas é lealdade.
Nosso coração pertence somente ao Eterno. Não dividimos a nossa adoração. Então, quando você começa a crer nessa unicidade, você começa a colocar no seu coração somente o Eterno. Você só quer ler, como as pessoas falam hoje, só Velho Testamento, mas não é Velho Testamento. Taná, a Bíblia hebraica. Então você começa a ler a Bíblia hebraica e a estudar pelos fundamentos hebraicos, você começa a perceber que tudo que você acreditou que era pregado na igreja, você passa a acreditar de uma outra forma. Segunda atitude que produz quando você começa a crer nesse princípio: segurança. Se existe apenas um Deus soberano, não precisamos viver com medo de outros poderes. Nada está acima do Criador. Olha que palavra. Nada está acima do Criador. Nem mesmo esse JC, nem mesmo essa trindade, nem mesmo essas invenções que a Igreja Católica, a Apostólica, a Romana, junto com seus concílios, criaram para afastar você do monoteísmo errado. A terceira atitude é lealdade, segurança e fidelidade. Seguimos seus mandamentos porque reconhecemos sua autoridade absoluta sobre nossas vidas. Então, fidelidade é isso, é reconhecer a autoridade de Cristo ou de Hashem sobre as nossas vidas. E para a gente concluir hoje aprendemos que Deus é absolutamente um. Sua unicidade não pode ser comparada a de nenhuma outra criatura. Somente Ele merece nossa confiança e adoração. Ele é eterno, imutável e soberano. Quando compreendemos esse princípio, nossa fé deixa de estar dividida em muitas seguranças humanas e passa a descansar somente no Eterno. E se esse estudo edificou a sua fé, compartilhe quando tiver editado e aí no canal da nossa Bet Hatorá, que em breve a gente vai estar lançando o canal da Bnei Errad Brasil, e esses conteúdos também vão estar lá. Então compartilhe com outras pessoas, deixe mais pessoas conhecerem os fundamentos da fé erradita, um novo movimento que a gente está criando para afastar as pessoas da idolatria, da trindade, de Jesus Cristo, de erros que a Igreja Católica tem colocado na mente das pessoas. Faça uma coisa para interagir, deixa seu comentário dizendo o que mais chamou sua atenção. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar os próximos estudos e que o Eterno, Ele fortaleça a sua caminhada e mantenha seu coração firme em sua verdade. Shalom Vrahá. Amanhã não perca esse mesmo horário, 19h30 mais ou menos, a gente começa a nossa live e a gente vai falar sobre o terceiro princípio. O primeiro princípio, para você que perdeu a nossa live de ontem, eu vou deixar o link e o card vai estar aqui em cima para você acessar a primeira aula, depois voltar aqui para a segunda e amanhã já está aqui ao vivo com a gente na terceira aula, tá bom? Shalom Vrahá, paz e bênção.